E aí galera, beleza? Aqui é o professor Gui, sejam bem-vindos ao curso extensivo do Matemática em Exercícios. Um curso completo com bastante conteúdo que vai desde o básico até os conteúdos mais avançados. E a gente inicia com a matemática básica, que é fundamental para que você possa entender com mais facilidade todos os conteúdos que virão na sequência. Dominar a matemática básica já é meio caminho andado para entender legal a matemática, ok? Muito bem, galera, o assunto da primeira aula é operações fundamentais. Soma, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo números decimais e frações. Começamos com os números decimais, que são os números com vírgula. 3,47 mais 18,65. Para somar e subtrair decimais, basta que a gente coloque vírgula embaixo de vírgula. Observe esse primeiro exemplo. 3,47 mais 18,65. Coloquei vírgula embaixo de vírgula. O 8 vai estar embaixo do 3, o 6 embaixo do 4 e o 5 embaixo do 7. Aí a gente faz a conta. 7 mais 5 dá 12. Fica 2 e vai 1 lá em cima do 4. Isso acontece porque cada algarismo vai de 0 a 9, onde o primeiro algarismo é o das unidades, o segundo é o das dezenas, o terceiro é o das centenas, ok? Como deu 12, eu tenho duas unidades e mais uma dezena. Cada 10 é uma dezena. Portanto, eu deixo o número de unidades aqui nesse primeiro algarismo, que é o 2, e esse 1 que eu jogo lá em cima é uma dezena. Tranquilo? 1 mais 4 mais 6, isso dá 11, são 11 dezenas. Cada dezena é 10, portanto seriam 110 unidades, né? Aí o que eu faço? Cada 100 é uma centena. Então, nesse 11 eu deixo 1 aqui e jogo 1 lá em cima do 3. Esse 1 que eu joguei lá em cima é uma centena. E esse 1 que ficou é uma dezena. Tá certo? Então é isso que acontece. Aí eu repito a vírgula, ela vai ficar no mesmo lugar. É só baixar. 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. Fica 2, vai 1. 1 mais 1, 2. Pronto, 22,12. Na sequência, um exemplo de subtração, onde a regra é a mesma. 17,45 menos 3,28. Vírgula embaixo de vírgula. O 3 vai estar embaixo do 7, o 2 embaixo do 4 e o 8 embaixo do 5. Vamos fazer a conta. 5 menos 8, opa, probleminha. Não dá para tirar 8 do 5. O que você aprendeu lá na escola quando você era pequeno? Empresta do vizinho, certo? Empresta do 4 fica 3, e aí a gente faz 15 menos 8. O que acontece, na verdade, é muito simples. A gente já observou antes ali na soma. O primeiro algarismo é o das unidades, o segundo é o das dezenas. Eu simplesmente vou pegar uma dezena e transformar em 10 unidades. Aí 10 mais as 5 que já estavam ali, 15. Esse 15 eu vou tirar 8, fica 7. Tranquilo? E eram 4 dezenas, eu tirei uma, sobram 3. Por isso fica 3 ali. 3 menos 2, 1. Repete a vírgula no mesmo lugar. 7 menos 3, 4. 1 menos 0 fica 1. 14,17. Beleza. Multiplicação. 2,53 vezes 4,5. Para multiplicar decimais, você vai inicialmente esquecer da vírgula. Vai multiplicar os dois números normalmente. 253 vezes 45. Esquece da vírgula por enquanto. Lembrando que no produto a ordem não importa. 3 vezes 5 e 5 vezes 3 dá o mesmo 15, certo? 253 vezes 45. A gente acaba caindo numa multiplicação envolvendo números inteiros. 253 vezes 45. Como que eu resolvo? Primeiro, multiplica todo mundo que está lá em cima por 5. 5 vezes 3, 15. Fica 5, vai 1. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Fica 6, vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12.
1.265. Na sequência, multiplicamos todo mundo que está lá em cima pelo 4. 4 vezes 3, 12. Fica 2, vai 1. Só que eu não posso colocar esse 2 embaixo do 5. Tem que deixar uma casinha livre em relação ao número de cima. Lembra disso? Eu vou colocar embaixo do 6. Fica 2, vai 1. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Fica 1, vai 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Por que eu tenho que deixar essa casinha livre? Porque o 4 é o algarismo das dezenas. Tá vendo? Significa que eu estou multiplicando o 253 por 40, na verdade, e não por 4. Por isso eu deixo essa casinha livre. Na verdade, é um zero que eu tenho nesse lugar. O resultado é 10.120. E se eu tivesse um terceiro algarismo, eu ia ter que deixar duas casas livres em relação ao primeiro número, uma casa livre em relação ao segundo aqui, porque eu estaria multiplicando ali pelo algarismo que seria das centenas, ok? Muito bem. Aí a gente soma essas parcelas, porque o que a gente fez foi multiplicar por 40 e multiplicar por 5. Então essa soma 40 mais 5 vai dar o 45, que é o produto que a gente quer. Soma as parcelas. 5 mais 0, 5. 6 mais 2, 8. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 11.385. Acontece que a gente não quer o resultado de 253 vezes 45. Queremos o resultado de 2,53 vezes 4,5. É muito fácil. É só você contar quantas casas após a vírgula você possui em cada número da multiplicação. No primeiro número são duas casas, o 5 e o 3. Já no segundo número, apenas uma casa, que é o 5. Você vai somar essas quantidades de casas após a vírgula nos dois números. Nesse caso, dá um total de 3 casas. São essas 3 casas após a vírgula que o resultado tem que ter. Tranquilo? Portanto, se o nosso número tem que ter 3 casas após a vírgula, eu vou colocar a vírgula depois do segundo 1. É só contar 3 casas da direita para a esquerda. Esse é o resultado. Resumindo, você vai multiplicar normal os dois números, esquecendo da vírgula. Aí você vai contar quantas casas após a vírgula você tem em cada número, somar. E essa soma vai ser a quantidade de casas após a vírgula que o seu resultado deve ter. Aí você coloca a tua vírgula, bem tranquilo. E na divisão, temos o exemplo que é 426,8 dividido para 4. Para dividir decimais, precisamos igualar a quantidade de casas após a vírgula nos dois números, acrescentando zeros para isso. Note que o primeiro número possui uma casa depois da vírgula, 426,8. Já o segundo número não tem nenhuma casa depois da vírgula, é um número inteiro, 4. O que eu faço? Eu preciso acrescentar um zero ao 4 para que ele fique com uma casa depois da vírgula. Quando o número é inteiro, a vírgula está depois desse número, certo? Aí eu vou adicionar um zero para que o número fique com uma casa e assim iguale. Se o primeiro número tivesse, sei lá, 2 casas depois da vírgula, eu teria que acrescentar 2 zeros e assim por diante. Estando igualadas o número de casas após a vírgula, você vai literalmente apagar a vírgula e dividir normal. Apaga mesmo, a vírgula não existe mais, ok? Fica 4.268 dividido para 40. Dividir 4.268 para 40 é exatamente a mesma coisa que dividir 426,8 para 4. A gente acaba caindo numa divisão envolvendo números inteiros. Para multiplicar decimais, você multiplica inteiros, e para dividir decimais, você divide números inteiros também. A gente acaba trabalhando com números inteiros, tá certo? Beleza, como é que eu faço essa conta?
Vamos lá. Se a gente pegar só o 4 não dá para dividir para 40, tem que pegar o 2 junto. 42. 42 para 40 dá uma vez. Esse número que eu coloco aqui no resultado, eu multiplico pelo 40 e passo subtraindo. Uma vezes 40, 40, fica 42 menos 40. Sobra 2. Aí eu baixo o próximo, que é o 6. Fica 26. Só que a gente tem um probleminha agora, porque 26 não dá para dividir por 40. Aí é só baixar o próximo número? Cuidado! Tem que fazer uma coisinha antes de baixar o próximo número. Eu tenho que colocar um zero no resultado, porque eu preciso dividir todo mundo que eu baixo. Baixei o 6, não deu, eu tenho que dividir. Se não dá, coloca 0. 0 vezes 40 é 0, né? Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Vai passar subtraindo 0. 26 menos 0 fica o próprio 26. Aí eu baixo o próximo número, que é 8. 268. Agora sim, dá para dividir por 40. Eu sei que 6 vezes 4 é 24. 6 vezes 40 vai dar 240. É só acrescentar um zero. Se for 7 vezes 40, vai dar 280. Passa. Tem que ser 6. 6 vezes 40, 240. 268 menos 240. 28. Não tem mais ninguém para baixar. Já baixamos todo mundo. Só que a gente quer continuar a divisão. O que a gente faz? Coloca uma vírgula no resultado e acrescenta um zero. 280 para 40, isso dá exatamente 7. 7 vezes 40, 280. 280 menos 280 dá 0. Resto 0, acabou a divisão, não tem como a gente continuar. Esse é o resultado, 106,7. E você pode sempre conferir se você chegou no resultado certo. Você tem uma provinha real, é só multiplicar o resultado, nesse caso 106,7 pelo 40. O resultado tem que ser exatamente o 4.268. Frações. Frações são os números escritos nesse formato. O númerozinho de cima é chamado de numerador e o de baixo é o denominador. Toda fração expressa uma divisão. Nessa fração 2 sobre 5 é 2 dividido para 5. Acontece que se você for dividir 2 para 5, não vai dar uma divisão exata. E é exatamente para isso que servem as frações, para que a gente represente os decimais. É mais interessante trabalhar com frações do que ficar trabalhando com números com vírgula. Então você não vai realizar a divisão quando você tem uma fração, você deixa na forma de fração, a não ser que essa divisão dê uma divisão exata. 4 sobre 2, por exemplo, dá 2, aí você divide. Caso contrário, deixa na forma de fração, trabalha com frações. A gente inclusive vai ver na sequência como chegar na fração dado o número decimal, mas o objetivo agora são as 4 operações fundamentais com frações. Soma e subtração. Observe o primeiro exemplo, 2 sobre 5 mais 1 sobre 5. Acontece uma coisa muito especial. O número de baixo nas duas frações é igual. Quando as frações têm o mesmo denominador, basta que a gente conserve esse denominador e some ou subtraia os numeradores. Nesse primeiro exemplo, eu vou conservar o 5, que é o denominador igual, e eu somo os numeradores. 2 mais 1, 3. Fica 3 sobre 5. Pronto, é só isso. Acontece que os denominadores nunca serão iguais. Esse é o problema. Se eles fossem iguais, seria muito fácil. Mas olha o segundo exemplo. 2 sobre 3 mais 1 sobre 4 menos 5 sobre 6. Os 3 denominadores nesse caso são todos diferentes. E aí, o que a gente vai fazer? Precisamos chegar num denominador comum. A gente tem que trocar esses 3 denominadores por um mesmo denominador. Posso escolher qualquer número para isso? Não. Esse número precisa ser um múltiplo comum entre os denominadores.
que é um múltiplo? Por exemplo, os múltiplos de 3. É 3, 6, 9, 12, 15. São todos os números que eu consigo dividir para 3 e dar uma divisão exata. Certo? 3 para 3 dá uma divisão exata, dá 1. 6 para 3 dá 2. Certo? 9 para 3 dá 3. De maneira geral, a tabuada de um número fornece a lista dos 10 primeiros múltiplos desse número, de forma bem simples. Então você pode pensar um pouquinho entre 3, 4 e 6, qual é um múltiplo comum. Porém, para a gente não ficar perdendo tempo, um jeito... existem, na verdade, 2 jeitos para resolver esse problema. Um dos jeitos é simplesmente pegar os 3 números, ou se você tiver 2 frações só, multiplicar os 2, né? Enfim, pegar todos os denominadores e multiplicar. O produto de todos os números vai dar um múltiplo entre eles. Só que aí, em alguns casos, vai dar um número muito grande e não é legal ficar trabalhando com números grandes. Para solucionar, para contornar esse probleminha, existe um método mais adequado que seria encontrar o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Entre os múltiplos comuns dos números, a gente pega o menor deles. E existe até uma maneira de realizar esse cálculo que você deve lembrar. Vamos pegar o 3, o 4 e o 6 e calcular o MMC. Existe uma regrinha para calcular o MMC. 3, 4 e 6. Coloca um número do lado do outro. Põe uma barrinha. E aí, a gente vai colocar sempre números primos aqui. Que são aqueles números que só dividem por 1 e por eles mesmos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, né? Começa pelo 2. Coloca 2 aqui. Aí a gente vai dividir os números por esse 2. O 3 não dá para dividir para o 2. Aí eu conservo esse 3, mantenho 3. O 4 dá. 4 dividido para 2 dá 2. Coloco o resultado embaixo. E o 6 dividido para 2 também dá para dividir, fica 3. Beleza. Aí eu tento por 2 de novo. Porque ainda vai dar para dividir por 2, né? O 3 não dá, mantém. Esse 2 dá, 2 para 2 dá 1. 3 não dá, mantém. Agora não dá mais por 2. Se eu colocar 2 de novo aqui, ninguém vai dividir por 2. Então eu vou ter que tirar ele dali. Eu vou para o próximo primo, que é o 3. 3 para 3 dá 1. Nesse segundo número eu já terminei a divisão, chegou no 1. E no terceiro número é 3 também, 3 para 3 dá 1. Quando todo mundo chegou no 1, terminou a nossa conta. Basta multiplicar os números da coluna da direita. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 é o menor múltiplo comum, o MMC, entre 3, 4 e 6. Se você fazer uma lista com os múltiplos de 3, outra lista com os múltiplos de 4 e uma terceira lista com os múltiplos de 6, e você observar quais são os múltiplos comuns entre esses 3 números, você vai ver que o menor é exatamente o 12. E aí existe esse método para chegar nesse cara de uma maneira bem tranquila. Belezinha? Vamos, portanto, substituir os 3 denominadores por esse 12, vai ser o nosso denominador comum. Doze, 12 e 12. E o que acontece com os numeradores? Será que é só copiar? Fica 2 para a primeira fração, 1 para a segunda e 5 para a terceira? Não, porque aí você estaria alterando a sua fração. 2/3 não é a mesma coisa que 2 sobre 12. A gente vai pensar o seguinte, na primeira fração o denominador era 3 e foi para 12. Por quanto eu multiplico o 3 para dar 12? Por 4. É só dividir 12 para 3, tranquilo?
Se eu multipliquei embaixo por 4, adivinha o que eu vou ter que fazer em cima? Multiplicar pelo mesmo 4. Quando eu pego uma fração e eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não altero essa fração. Eu encontro uma fração que a gente chama de equivalente, ok? 2 multiplicado por 4 vai ficar 8. 2 dividido para 3 é exatamente a mesma coisa que 8 dividido para 12. É daqui que surge aquela regrinha. Você pega o MMC, aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Você vai na fração original, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Quando divide o mínimo pelo de baixo, você está descobrindo por quanto você multiplicou o teu denominador para chegar no MMC. É por esse mesmo número que você vai ter que multiplicar o numerador. 12 para 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 para 6, 2. Vezes 5, 10. Maravilha. Denominadores iguais, conserva. E faz a operação com os numeradores. 8 mais 3, 11. 11 menos 10, 1. 1 sobre 12 é o resultado. Ok. Na sequência, multiplicação e divisão, que é bem mais fácil do que soma e subtração. Para multiplicar frações, você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. É o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 5, 20. 3 sobre 4 vezes 2 sobre 5 fica 6 sobre 20. Aí dá pra gente fazer uma coisa interessante nesse caso, que é simplificar a fração. O que é simplificar? É parecido com o que a gente fez antes, quando somou frações. Simplificar é também achar uma fração equivalente, uma fração igual, só que mais simples que a nossa fração original. Como que vai funcionar? Da mesma maneira que você pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor sem alterar a fração, você pode também dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor sem alterar a fração. Por qual número eu consigo dividir tanto em cima quanto embaixo? Pode ser por 2. Pode ser por 2. Aliás, tem que ser por 2. Nesse caso, não tem outra possibilidade. Por 3, divide em cima, mas não embaixo. Por 4, divide embaixo, mas não em cima. Vai ter que ser por 2. 6 para 2 fica 3. E 20 para 2 fica 10. 3 sobre 10 é o resultado dessa multiplicação. Mais um exemplo de multiplicação. 2 sobre 3 vezes 3 sobre 2. De cima vezes de cima, de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6 também. 6 sobre 6 resulta 1. Essa é uma multiplicação interessante. Note que a segunda fração é o inverso da primeira. O 3 que estava embaixo veio para cima e o 2 foi para baixo. Uma fração é o inverso da outra. Portanto, toda fração vezes o seu inverso resulta 1. Perfeito. E finalizando as 4 operações fundamentais envolvendo frações, divisão. 3 sobre 10 dividido para 2 sobre 5. Acabei esquecendo de comentar dos sinais. O sinalzinho de divisão são os 2 pontos. Pode ser os 2 pontos com o tracinho no meio também. Já o sinal de multiplicação é o pontinho, ok? E na divisão pode aparecer também da seguinte maneira. 3 sobre 10 e embaixo 2 sobre 5. Pode aparecer uma fração em cima da outra. Seria uma fração onde o numerador é uma fração e o denominador é outra fração. Nada mais é que uma divisão, já que fração é uma divisão.
3 sobre 10 dividido para 2 sobre 5. É a mesma coisa. Nesse segundo jeito assusta um pouquinho mais, mas é simples a mesma coisa. Bom, para dividir frações, na verdade você vai fazer uma multiplicação de frações. Você multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. A gente já comentou o que é o inverso de uma fração anteriormente. É quando você pega o numerador, joga para baixo e traz o denominador para cima. Você literalmente inverte os valores ali. Então, qual que é o inverso da segunda fração? A segunda fração é o 2/5. O inverso é 5 sobre 2. Eu vou multiplicar a primeira, 3 sobre 10, pelo inverso da segunda, que vai ficar 5 sobre 2. Multiplica de cima com de cima, de baixo com o de baixo. 3 vezes 5, 15. 10 vezes 2, 20. 15 sobre 20 dá para simplificar? Dá. Eu consigo dividir por 5 em cima e também embaixo. 15 para 5, 3. 20 para 5, 4. 3/4 é o resultado dessa divisão. Na divisão de frações, dá para a gente entender a regra pensando um pouquinho no seguinte, ó. 3 sobre 10 e embaixo é 2 sobre 5. Qual número seria interessante que a gente tivesse no denominador dessa fração? Seria interessante que fosse 1, porque aí eu tenho certeza do resultado da divisão, concorda? Qualquer coisa dividido para 1 dá essa própria coisa. Então, se eu tiver 1 aqui embaixo, eu sei que o resultado da divisão é tudo que está em cima. Bom, se eu tenho 2/5 embaixo, o que eu posso fazer para que apareça 1? É só eu multiplicar esse 2/5 pelo seu inverso. Foi o que a gente observou no produto de frações. Qualquer fração vezes o seu inverso dá 1. Eu multiplico o 2/5 pelo seu inverso. Só que aí, se eu multiplico embaixo por 5 sobre 2, o que eu vou ter que fazer em cima? Multiplicar pelo mesmo 5 sobre 2. Então é daqui que vai surgir essa regra, né? Porque embaixo vai ficar 1, o resultado da divisão é o que está em cima. Então em cima ficou 3 sobre 10 vezes 5 sobre 2. Então a regra surge daqui. Você faz aparecer 1 no denominador. Para que apareça esse 1, tem que multiplicar a segunda fração pelo seu inverso. Por consequência, vai ter que multiplicar o numerador pelo inverso da segunda fração também. E para finalizar essa aula, fração geratriz. Como que eu transformo de decimal para fração? Em algumas situações, você vai precisar fazer isso, ok? Bom, primeiro, nem todo decimal a gente consegue transformar em fração. Para que exista uma fração geratriz, o decimal ele tem que ser finito, tem que ter uma quantidade definida de casas após a vírgula, ou esse decimal pode ser infinito, mas ter algum tipo de repetição, que é o que chamamos de dízima periódica. Tá certo? Então, não vai existir fração geratriz se o número ele for irracional. Aquele número infinito, com infinitas casas após a vírgula, né? Onde não tem nenhum tipo de repetição. Por exemplo, o π, né? 3,1415 e assim vai, nunca termina e não tem nenhum tipo de repetição. Então esses números não têm fração geratriz. Bom, vamos lá. 0,2 é um decimal finito, tem uma casa depois da vírgula. Como que eu vou chegar na fração que gera esse número? É bem fácil. 0,2. Por quanto que eu poderia multiplicar esse número a fim de eliminar essa vírgula? É só multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10 um número, eu desloco a sua vírgula uma casa para a direita. Quando eu multiplico por 100, eu desloco a vírgula 2 casas para a direita. Quando eu multiplico por 1000, eu desloco a vírgula 3 casas para a direita e assim por diante. Portanto, se o número tem uma casa depois da vírgula, eu multiplico ele por 10. Só que aí, 0,2 vezes 10
ficaria 2, eu estaria alterando o meu número, 0,2 para 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar embaixo pelo mesmo número, pelo mesmo 10. Aí eu não vou alterar esse valor, porque na verdade eu estou multiplicando pela fração 10 sobre 10, que é 1. 10 dividido para 10 é 1. Eu estou multiplicando, na verdade, por 1, eu não estou alterando o número, certo? Aí o que acontece? É uma multiplicação de frações aqui, de certa forma. Como não tem ninguém embaixo do 0,2, que número está ali? Esse número é 1, porque 0,2 dividido para 1 vai dar o próprio 0,2. Então o número que está aqui embaixo é 1. É só fazer essa multiplicação. 0,2 vezes 10 é 2. E 10 vezes 1 fica 10. 2 sobre 10, portanto, é a fração. Se você dividir 2 para 10, dá 0,2. A gente pode ainda simplificar, divide por 2 em cima e embaixo, chegando em 1 sobre 5. Ok. Próximo exemplo, 8,17. Bom, vamos chegar numa regrinha para ficar mais simples da gente resolver isso. Te mostrei a lógica, agora a gente vai generalizar. Bom, para você chegar na fração geratriz de qualquer decimal finito, é só você copiar o número em cima sem a vírgula. 8,17 fica 817. Aí embaixo você vai colocar sempre 10, 100, 1000, 10.000, tá? É sempre o número 1, seguido da quantidade de zeros correspondente à quantidade de casas após a vírgula que tem o decimal. Não entendi, professor. Se o decimal tem uma casa depois da vírgula, você coloca só um zero depois do 1. Se o decimal tem duas casas depois da vírgula, você coloca 2 zeros e assim por diante. Nesse caso, portanto, são 2 zeros. Fica 817 sobre 100. Só isso. 0,008. Copia o número em cima sem a vírgula. Nesse caso vai ficar 8. 0008 é 8. E embaixo, 1000. É o número 1, seguido de 3 zeros, já que o número tem 3 casas após a vírgula. Bem tranquilo. Agora, olha que interessante o número que está ali embaixo. 1,0333, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos indicam que esse 3, que repetiu 3 vezes aqui, vai continuar repetindo para sempre. Vai ficar 3, 3, 3, 3, 3 infinitamente, nunca vai terminar. É uma dízima periódica, um decimal infinito, mas que tem um tipo de repetição. O 3 está repetindo ali. Para chegar na fração geratriz desse tipo de número, a gente vai usar um macetezinho que eu não vou mostrar a lógica, não vou mostrar de onde vem, porque usa a equação e não é o objetivo nesse momento, ok? Como que funciona? Vamos colocar do lado 1,0333. Presta bastante atenção. Em cima, você vai copiar o número até o primeiro período. O que é período? É o que está repetindo. Nesse caso, o período é 3, porque é o 3 que está repetindo. Então você vai copiar o número pegando, indo até o primeiro 3. No caso, vai ficar 103. Ignora a vírgula, certo? Fica 103. Disso você vai descontar o que está fora do período, o que não está repetindo. Temos o 1 e o 0 fora, portanto, pegando esses números, a gente vai descontar 10, certo? Pega tudo até o primeiro período, menos o que está fora do período. Ok. Isso aqui vai estar no numerador da fração. No denominador, você vai primeiro colocar um 9 para cada número do período. Nesse caso, tem quantos números no período? Só um, porque é só o 3 que está repetindo. Poderia acontecer de estar repetindo, por exemplo, 35.
35, 35, 35, 35, tá entendendo? Aí seriam dois números no período, o 3 e o 5. Eu colocaria dois 9s. Nesse caso é só o 3 ali, só um 9. Por que o 9, professor? É da regrinha, tá? A gente não vai entender por quê, então da regrinha vai o 9. E além do 9, eu preciso colocar, depois dele, um 0 para cada número depois da vírgula que esteja fora do período. Tem algum número nessas condições, nessa dízima? Sim. Esse número 0. Ele está fora do período, não está repetindo e está depois da vírgula. Então, eu vou colocar um 0. Esse 0 não é porque é 0 que está ali, tá? O 0 é da regrinha. Poderia ser um número 2 aqui, por exemplo. 1,23333. O 0 é da regrinha, certo? Maravilha. 103 menos 10, 93. 93 sobre 90. Vai resultar esse número ali. Pode dividir na calculadora. Você vai observar que dá esse valor. Vamos fazer mais um para a gente praticar bem a regrinha? Olha só. Uma dízima mais simples agora. 0,45, 45, 45. Bom, pega o número todo até a primeira repetição. Vai ser 0,45. Note que o que está repetindo é o 45. 45, 45, 45. Fica 0,45. Aí eu desconto o que não está repetindo. Nesse caso, o que não repete é só o 0. 45 menos 0, 45. Esse é o numerador. No denominador, colocamos primeiro um 9 para cada número do período. Nesse caso, são dois números no período. É o 45 que está repetindo, tem o 4 e o 5. Dois 9s. E depois dos 9s, um 0 para cada número depois da vírgula fora do período. Tem algum número depois da vírgula fora do período nesse caso? Não. Todos os números que estão depois da vírgula pertencem ao período. É só o que está repetindo depois da vírgula. O 0 está fora do período, só que ele está antes da vírgula. Então não conta. 45 sobre 99.